Bom dia, Mazé. Seguindo aqui nossa leitura no livro No Rumo do Bom dia. Mundo, bom dia, no mundo de regeneração, vamos seguindo num trecho em que o nosso escritor espiritual, ditando através do Divaldo, falava da dessa confusão em que o mundo atual se apresenta, né, dessas dificuldades e que vem surgindo, desse aspecto desequilibrado e desarmonizado que parece envolver todos no planeta, e falava justamente do ponto de ser um mecanismo de tentativa do alto de dar mais uma oportunidade a todos esses nossos irmãos que, um pouco desvinculados do sentimento maior, ainda caminham muito apegados às suas formas de entenderem, de verem o mundo e aos sentimentos desarmonizados que ainda dominam os seus corações. E continuando aqui a leitura, vou subir só um parágrafo para pegar a linha do contexto. Criminosos cruéis, liberados de regiões infelizes para desfrutarem de sua última oportunidade, estão renascendo desde alguns anos, infectando mais o mundo, tendo a dita de poder escolher o melhor comportamento, o que equivale a dizer o seu futuro espiritual. Quando vemos a hediondez, o cinismo, os crimes disfarçados que os indivíduos vêm praticando, especialmente neste momento de luzes e sombras, não temos dúvida de que uma terrível geração de entidades infelizes, quase demoníacas, encontram-se no cenário do planeta reencarnada, que ainda prefere a manutenção dos desaires e crimes hórridos em que se comprazem. Leis absurdas elaboram a fim de tornarem legítimos os tremendos e inomináveis crimes de destruição da família, de corrupção da juventude, de desrespeito à ética e a qualquer procedimento digno, em favor da leviandade e do mentiroso prazer sensual e degenerativo, levando a um retrocesso de conduta que já foi vencido pela evolução moral. É lamentável ver-se o vazio existencial, a falta de interesse das questões nobres da existência e a preferência pelas drogas, pelo sexo desalinhado, pela miséria e vitimismo, assim como a desconsideração por si mesmo, através de esportes suicidas, mas exaltadores da loucura egóica, ao lado das perversões e dos seus efeitos nos transtornos emocionais e doenças psiquiátricas que se permitem. Então, tudo isso tem uma lógica, né, que, embora pareça assustadora para alguns, como você vai tentar auxiliar alguém que precise se você não se aproximar dele? Né, relembrando mais uma vez, né, ditos, né, que foram atribuídos a Jesus nos evangelhos, um dos que mais chama atenção é quando foi dito para
para a humanidade que Jesus não estava aqui para andar, né, e para cuidar dos sadios, mas sim dos doentes. E por isso ele caminharia entre as sombras, entre as trevas, e em meio aos gentios e impuros. E da mesma forma, isso serve de certa forma, um alento e também uma reflexão para todos nós, para não só entendermos melhor essa confusão com que o mundo se apresenta, mas definir na nossa intimidade o nosso papel também. Se a espiritualidade, por assim dizer, achou que esse é o momento de permitir que grandes hordas de irmãos em desarmonia pudessem retornar com todos os seus desequilíbrios, com todos os seus desejos, com todas as suas ideias desvirtuadas, ao mesmo tempo que nós que desejamos seguir um caminho aparentemente oposto, é porque nós precisamos nos integrar. Nós precisamos caminhar ao lado deles. E é lógico, com as devidas proporções, entender que, como o próprio Cristo, nós estamos aqui para estender as mãos aos que estão caídos, não os que já estão em pé, caminhando ao nosso lado. E é principalmente no foco desses irmãos que deve estar apontado o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor. É mais especificamente a eles que nós temos que nos apresentar como irmãos, compreendendo-os e mostrando a eles que as oportunidades do alto são igualmente dadas a todos. Mostrando através do exemplo que nós não somos diferentes, mas começamos a entender o futuro de forma diferente. E isso pode e deve ser compartilhado. Retornados de regiões muito primitivas e sem qualquer princípio de equilíbrio e de ordem, estabelecem as mesmas regiões nos imundos recintos que vão habitar por espontânea vontade, agredindo-se e afligindo a sociedade com seu estado de carência e decomposição pessoal. Verdadeiros fantasmas deambulam pelas ruas, saindo dos monturos em busca de mais uma dose, enquanto outros estão em funções administrativas e são extravagantes, irresponsáveis, geradores das situações às quais os primeiros se atiram sem pensar. Isso é um reflexo muito fiel do que a gente vê na humanidade, né? De lideranças a nível de países que demonstram insensatez, grupos de pessoas que se unem para defender ideias que não causam bem a ninguém, grupos que se unem para combater ideias que poderiam melhorar o mundo. E tudo isso está relacionado diretamente com uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo. A forma de pensar da gente, as nossas crenças, aquilo que a gente sente e alimenta, cria
a energia e a vibração ao nosso redor. E as energias, elas se unem por afinidade. Então, por isso é muito fácil entender por que esses espíritos, ainda um pouco desarmonizados com o propósito da transição planetária, chegam à Terra e acabam criando os seus feudos, né? Os seus sítios de afinizados. É porque o pensamento deles é semelhante, porque os gostos são semelhantes, porque as vontades em realizações são semelhantes. E isso move a humanidade se agrupar por semelhança vibracional. Antigos soberanos e senhores poderosos na maldade e nas dissipações, devassos que degradaram nações e povoados, multidões e vassalos, soldadescas desarvoradas que incendiaram aldeias ou escravizaram outros povos para se manterem na luxúria e na crueldade, voltam a administrar sobre os mesmos estilos, inspirados por esses inditosos comparsas que estão no além, na condição de justiceiros. A paisagem mental de todos eles, os na miséria econômica e os outros na moral, é densa e chocante, em face do número de vampiros que os assessoram, ovoides e outros indefiníveis demônios que a imaginação desequilibrada pode mentalizar e construir de forma fluídica. A limpeza espiritual, portanto, está sendo feita já desde algum tempo, agora no seu apogeu, sob o amparo da pandemia e de outras convulsões físicas do planeta, em ordenamento das suas camadas e equilíbrio do seu eixo. Quando ele fala aqui, né, da limpeza que está sendo feita em função das oportunidades que estão dadas a esses irmãos desequilibrados, nos faz refletir que muitas coisas ainda virão, muitas situações que provavelmente determinarão o desencarne de grandes massas ao mesmo tempo, ainda poderão surgir ao longo desse caminho para purificar a Terra, para limpar as energias. E como ele já disse em leituras anteriores aqui nesse próprio livro, né, esses espíritos que não conseguirem aproveitar em nada essa oportunidade serão convidados a continuarem a sua jornada, mas em outro local. Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria completar aí, quer dizer, completar não, dar um outro foco, porque a gente já conversou sobre isso, né? Como ele fala que a limpeza espiritual, portanto, está sendo feita já desde algum tempo, agora no seu apogeu. Tudo você está falando de sintonia e tudo mais, foi uma coisa muito interessante, Silvio, porque a nossa sociedade, vamos fazer, estava toda acomodada. E no seio dela tinha esses vampiros, vamos falar assim, esses seres que eles estão falando aqui. Então, quando houve a pandemia, e mais o governo que nós tínhamos, aflorou. Eu tinha amigos meus que eles se transformaram em irreconhecível para mim, começaram a adotar arma, ir prestando de tiro, sabe? Degringolou a família, sabe? Começou a ter uma coisa assim, como se fosse um startup, entendeu? Veio isso e depois mais uma autoridade, um presidente, que startou até a Terra, que é redonda, que todo mundo sabe, deixou de ser redonda para ser plana. É nesse nível que foi coisas inacreditáveis, coisas que a gente não podia imaginar. E aí, como você falou da vibração,
Não adianta a gente falar, falava, mas entrava pelo ouvido e saía pelo outro. E quando o outro falava um monte de besteira, ele assimilava aquilo, e aí a gente viu aquelas cenas patéticas da sociedade, muita gente desequilibrada, até famílias foram desintegradas, tudo está aí. São todos esses espíritos que estão assinalados com essa marca da besta, só isso, nada mais. E isso é muito triste, né? Porque a gente vai lendo isso, né? Vai repensando e relembrando o que aconteceu, vai imaginando nas nossas cabeças, a gente vai criando na nossa imaginação as cenas do futuro, né? E atualmente é tanta guerra sem propósito, aí se líderes criando novas guerras e mantendo as guerras vigentes para conseguirem, através disso, se manterem no poder e dá um certo temor, não do caminho onde isso vai se terminar, que a gente sabe que tudo está previsto, tudo vai seguir o seu plano, mas a dor que isso ainda vai causar. Quantos dos nossos irmãos ainda envolvidos nessa confusão toda ainda permanecerão sofrendo, passando por dissabores, porque não conseguem mudar a mentalidade, porque não conseguem ver com outros olhos. E é totalmente esperado que num futuro ou próximo ou ainda um pouco distante, novas situações se apresentem em que nós vejamos um grande sofrimento, muita dor e quantidades de desencarnes enormes, que é o que acontece nessas guerras. Então, como a gente já conversou em outras oportunidades, né, a espiritualidade aproveita todos os momentos para que o projeto, né, a programação divina seja cumprida. E, infelizmente, essas batalhas, essas decisões enlouquecidas, as guerras, também são utilizadas para isso. Quantas pessoas sofrem e já desencarnaram nesse problema da Ucrânia, agora com Israel, com o Irã, com os palestinos? Quanta dor está sendo expurgada ali. E o que é pior, quanto desequilíbrio está sendo aprofundado e gerando mais necessidade de resgate. E tudo isso faz parte desse processo. E quando essas guerras que agora assolam o planeta, que nos deixam apreensivos, finalmente acabarem, outras surgirão, outras formas de reajuste, como aconteceu com a própria pandemia, poderão surgir até que a humanidade seja, como diz aqui, purificada no sentido de tirar o máximo dessa energia em desequilíbrio para que possa vibrar uma energia de regeneração em todo o planeta. Diga. Veja só como foi uma coisa tão bem feita, bem bolada. Se vamos raciocinar, olha só, veio a pandemia, e sendo uma coisa desconhecida, a sociedade tinha que se apoiar na ciência. A ciência foi negligenciada, era vista com maus olhos. Dá para tu imaginar um troço desse? A vacina passou a ser escrachada, entende? É uma coisa inacreditável. Mas a gente viu, nós presenciamos isso, e esses seres ainda estão aí. Negligenciou, não é negligenciou, não é negligenciar, como é que não dá asa não acreditar na ciência? A ciência passou de ser desacreditada para essas pessoas, negação total, é uma coisa assim, sabe? E não é só aqui no Brasil, foi uma coisa generalizada, foi espalhada pelo mundo. É uma coisa assim que eu fiquei pasmo, todos esses
Porque é o momento das pessoas se unirem e escutar os cientistas passaram a ser inimigos, os portadores das inverdades, eles que não tinham conhecimento de nada, passaram a ser os portadores da verdade, sabe? Isso aí a gente viu nos nossos olhos, bem como está falando aí. E não sei o que vai vir mais pela frente, mas pelo menos a gente já tem essa sintonia, né? É só isso. Logo depois, porém, o sol do amor voltará a brilhar. A ordem substituirá o desalinho. O bem que sempre existe sobrepujará qualquer tipo de maldade. E o ser humano, no seu hábitat, querido e feliz, cantará hosanas e loas ao Senhor de nossas vidas. Então, ele já está dizendo, tu perguntou onde isso vai dar, ele já está dizendo, quanto tempo a gente vai levar para chegar nisso aí que é o problema, mas que a gente vai chegar lá, a gente vai chegar. Cabe-nos, pois, agora e sempre, permanecermos vigilantes e ativos na incementação dos valores que constituem e mantêm a vida em todas as formas de expressão, que é o que a gente faz diariamente, dentro das nossas possibilidades, com a nossa limitação. Algumas pessoas podem não ter noção da importância que é, da grandiosidade, de nós nos reunirmos 1 hora por dia, todo dia. O que isso gera, o que essa energia é aproveitada, é uma coisa assim imensamente maravilhosa. Por isso esse trabalho, como outros da mesma esfera, têm sido tão estimulados e tão apoiados pela espiritualidade, porque são focos de muito, muito suporte para tudo que vem ocorrendo no nosso orbe. Em consequência, a população espiritual do momento é compacta e constituída por muito sofrimento, esperando que as bênçãos do Consolador diluam as faixas densas de ódio e dor no amanhecer de alegria e ventura, conforme nos está prometido, e assim será. Terminada a Segunda Guerra Mundial, foram destruídos alguns campos de concentração e de extermínio do nazismo, e se teve a ideia de que as pessoas voltariam à sensatez, ao equilíbrio. Entretanto, o monstro das guerras continuou destruindo vidas e culturas. Novos campos de desespero têm sido criados, e os pensamentos de angústia, desespero e ausência de fé passaram a constituir a psicosfera hoje mais intoxicada pelas edificações mentais dos desditosos variados. Isso é interessante, ele falar do final da Segunda Guerra, das coisas hediondas que aconteceram ali. Essa ideia que depois da Segunda Guerra isso teria sido vencido pela humanidade, e mostra como ainda a mentalidade da espiritualidade que é ligada a esse orbe na Terra ainda precisa evoluir. A Segunda Guerra terminou há quase 80 anos já. E o que a gente vê hoje, em especial na Europa, é um recrudescimento, tanto do nazismo como do fascismo. E um recrudescimento, um renascimento com força, onde jovens que não vivenciaram esse período, que não foram, podemos dizer, doutrinados por aquelas ideias, se comprazem com esse renascimento, o que reflete exatamente o que ele vem dizendo aqui. Como podem espíritos jovens que não vivenciaram aquela época defender os mesmos valores?
porque para eles aquilo não é novidade, é o que eles sempre acreditaram. É muito provável que a maioria desses espíritos agora encarnados sejam os mesmos que defenderam esses conceitos, esses preceitos, aquela época, que se mantém acreditando nas mesmas ideias. E você vê por vários países um aumento do autoritarismo, do radicalismo, né, chamado radicalismo de direita, de imposições em que são visadas ideias que chegam ao absurdo de eliminação de raças, de purificação de raças, esquecendo-se do princípio básico que nos une, que é o amor e que somos todos iguais, somos todos irmãos. Infelizmente, esse cenário, apesar de nós termos essa certeza de Itacima que tudo vai se dar bem, né, conforme, como diz aqui, né, conforme nos está prometido, e assim será. Mas a gente entende que até esse momento do assim será, ainda haverá muita dor, muito sofrimento, muito resgate. E nós estaremos aqui para, em parte, expurgar também um pouco das nossas ideias distorcidas, um pouco dos deslizes que ainda insistimos em cometer, mas também para trabalhar para que aquilo que foi dito seja cumprido. E isso é um grande trabalho. Isso é uma grande tarefa, pois precisamos fazer por nós e pelos outros. E quando eu digo pelos outros, não é realizar a tarefa dos outros, é estar ali presente, incentivando, demonstrando, exemplificando, assumindo o seu papel de suporte, haja o que houver. São 8h32 já. Vou voltar aqui para a nossa musiquinha. Solange, você vai hoje? Faço hoje eu posso fazer. Falta uma musiquinha aí, please.